Olá, seja bem-vinda a mais uma live onde nós vamos estudar o livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Muito obrigada por me receber aí na sua casa. Hoje nós vamos avançar para o capítulo 20 e esse capítulo 20 tem um tema poderosíssimo. Hoje nós vamos falar sobre o poder e a autoridade da palavra de Deus. Algo que muitas vezes a gente sabe que tem poder, que transforma a nossa vida, mas por conta de uma batalha espiritual ou por falta de clareza, por falta de consciência da verdade de Deus para as nossas vidas, nós deixamos de ativar esse princípio tão poderoso que é o de declarar a palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 18, 20 e 21 que nós sempre comeremos o fruto das nossas palavras e o que você tem profetizado sobre a sua vida, né? Você tem descrito as circunstâncias ou você tem examinado a palavra e declarado a palavra sobre a sua vida. Se você já está aqui comigo há um tempo, né, meditando nesse livro, provavelmente você já está bem instruída de que nós devemos parar de examinar os nossos sintomas e começar a examinar a palavra de Deus e declarar a palavra. E é por isso que hoje eu vou começar aqui a nossa live. Boa noite, Lid, Deus abençoe. É por isso que hoje nós vamos começar a nossa live declarando a palavra de Deus. Começou um ano novo e eu tô com Bíblia nova lá na nossa comunidade aqui das Amigas de Jesus aqui no Instagram, que é a nossa comunidade aberta. Eu coloquei lá a foto dessa Bíblia, eu recebi aqui ontem, tô muito feliz. E coloquei o link também, de repente você gosta, eu achei essa Bíblia maravilhosa. É a Bíblia Campo de Batalha da Mente, uma Bíblia perfeita assim para o dia a dia, né? Porque onde nós somos mais atacadas? Na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, e isso acaba fazendo com que a gente tenha comportamentos ruins. Então essa Bíblia aqui vai ter vários estudos da Joyce Meyer específicos e direcionados para essa batalha da mente. E hoje eu quero iniciar aqui a nossa live apresentando para você uma referência de como usar a autoridade da palavra de Deus. Nós que fazemos parte da comunidade Amigas de Jesus, tem Amiga de Jesus aí? Eu vi que a Lid já tá aí. Quem mais que tá aí? Eu vi a Solange também, glória a Deus. Nós que somos Amigas de Jesus, nós, ao caminharmos com Jesus, ao desenvolvermos um relacionamento com Jesus, a Eneida tá aqui também, o que acontece quando você caminha bem de perto com alguém? A Ana Paula tá aqui também, Bruna, glória a Deus, Lid. Quando nós caminhamos de perto com alguém, a gente fica mais semelhante a esse alguém. E isso é maravilhoso. Então, se você se torna uma amiga de Jesus, você vai se tornar parecida com Jesus. E nós devemos buscar isso, né? Cada dia ter mais Jesus como nosso alvo, como nosso exemplo, como nossa referência. E aí eu pedi ao Senhor, né, um texto onde nós veríamos na prática Jesus, que é a nossa referência, aplicando a palavra de Deus. E aí eu quero que você entenda que se Jesus, sendo Jesus, ele ativava a palavra, ele declarava a palavra e usava a palavra como arma de batalha espiritual, muito mais nós precisamos aprender a guerrear usando a palavra de Deus. Eu não sei se você já leu o livro todo de Apocalipse, mas agora em dezembro a gente terminou de ler o Novo Testamento todo juntas, e a gente chegou ao fim de Apocalipse, e lá no final de Apocalipse, a batalha final do Armagedon, Jesus vem e ele vence o anticristo, ele vence a besta, ele vence os líderes, né, daquele tempo com a palavra. Na boca dele tem uma espada, então não tem soco, porrada e bomba, não. Ele declara a palavra e todos os inimigos são derrotados. Então, Jesus é a nossa referência e assim também que nós devemos guerrear. Às vezes está tentando batalhar na força do seu próprio braço. Aprenda a descansar no amor de Deus, aprenda a usar aquilo que Ele já entregou nas suas mãos para que você se torne vitoriosa, vencedora em nome de Jesus. Então abra por favor a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Mateus 4, versículo 1 até o versículo 11. Então hoje o tema, né, do nosso estudo aqui no livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios é a autoridade da palavra de Deus. Então
Então nós vamos começar pela palavra e depois a gente vem aqui pro livro, tá bom? Então o texto em Mateus 4 diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse. Então, Jesus foi conduzido. Obrigada, viu, Ana Paula, por colocar ali o texto. Muito obrigada, minha irmã. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto. O deserto aqui significa um tempo de silêncio, um tempo a sós. Hoje em dia nós estamos precisando nos retirar para o deserto. Sabe, um tempo só nós e o Senhor. Porque hoje a gente tem tanto estímulo, tanta distração. E eu sei que essa é uma das maiores armadilhas de Satanás para te impedir de meditar na Bíblia, para te impedir de orar. É ou não é? Algo que você tem que batalhar contra. Porque você abre a sua Bíblia e aí o celular começa a vir com notificação e aí você se distrai. Você começa a orar e de repente você decide colocar um instrumental de fundo. E aí no meio do instrumental você está orando, toca também alguma notificação e você também se distrai. E nós estamos tão acostumadas com muita dopamina, com muito estímulo o tempo todo, que quando a gente tem que ficar a sós, na presença de Deus, a gente entra em um conflito. A gente não sabe o que dizer, a gente fica agoniada, né? Então, Jesus ele foi levado, conduzido ao deserto. E eu te incentivo a também tirar tempos de deserto para você, tempos de solitude, tempos onde você vai estar lá só você e o Senhor. E nesse tempo não necessariamente você precisa ler, não necessariamente você precisa cantar ou louvar, um tempo onde você exercita o domínio próprio, tenta silenciar o exterior e sintonizar o seu interior com o Senhor. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse. Então, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, ou seja, quando Jesus estava mais fragilizado, quem apareceu? O acusador das nossas almas. E isso acontece com a gente também. Geralmente, quando a gente baixa a guarda, o acusador ele vem. E aí ele planta uma dúvida no nosso coração. E essa dúvida, quando começa a gerar questionamentos em nós, acaba gerando também uma incredulidade. E a maior batalha acontece realmente nos nossos pensamentos. Então, no momento onde que Jesus estava mais frágil, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome, uma necessidade fisiológica. E chegando-se a ele, o tentador, que é Satanás, ele disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pedaços de pães. E ele, porém, respondeu: como que Jesus venceu essa primeira isca de Satanás? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, olha só a nossa referência aqui. Nossa referência é Jesus. E ele vence o tentador, ele vence o diabo usando a palavra de Deus. E é isso que nós vamos aprender aqui nessa noite. Versículo 5. Então, já que ele não conseguiu nessa primeira isca, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. E Jesus respondeu-lhe: por outro lado, também está escrito: não tentarás ou não tentarás extremamente o Senhor teu Deus. Uau! E isso aqui só é possível quando esse discernimento, esse domínio próprio, só é possível quando nós temos um relacionamento com o Senhor. Eu creio que hoje um dos dons mais importantes que a gente precisa pedir ao Senhor é o dom de discernimento de espírito. Porque quando você quer, você encontra na palavra textos para embasar uma decisão ruim ou uma decisão alinhada com a vontade de Deus para sua vida.
E o que vai determinar qual é a estação, né? Qual que é o melhor caminho? Quando o Espírito Santo de Deus testifica no seu coração. Então, Jesus, ele tinha um relacionamento com o Pai. Então, quando Satanás usou a palavra para dizer assim, ó, você quer batalhar no nível da palavra? Eu também conheço a palavra. A gente precisa lembrar que o diabo também é crente. Tem muita gente aí que se orgulha de dizer que é crente. O diabo é crente, os demônios são crentes e estremecem. Nós não devemos só ser crentes. Nós devemos buscar ter um relacionamento com o Senhor. Nós devemos buscar estabelecer o reino de Deus, a vontade de Deus, o governo de Deus nas nossas vidas. Nós devemos buscar viver uma vida aliançada com Deus. Não um relacionamento de vez em quando. Não um relacionamento só de todo domingo. O Senhor quer uma aliança conosco, e uma aliança é todos os dias. Quem aí é casado? Você topa que o seu marido seja seu marido só segunda, quarta e sexta, e terça, quinta, sábado e domingo ele seja do mundo e que ele esteja livre para ele fazer o que ele quiser? Não, por quê? Porque você tem uma aliança com ele, e uma aliança você quer ele por completo, você quer todos os dias. Você não quer liberar ele 3 dias para você e 4 dias para ele fazer o que ele quiser. Então entenda que o Senhor, ele também quer uma aliança com você. Ele não quer um relacionamento casual. Ele quer um relacionamento profundo, sincero, íntimo, verdadeiro e que é construído no dia a dia. Então Satanás, percebendo que Jesus ia lutar ali no campo da palavra, ele também falou, eu também conheço a palavra, então vamos lá. Então ele disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Jesus respondeu-lhe, por outro lado também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória, o esplendor e a magnificência, a preeminência e a excelência deles. Então disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus respondeu-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E aí, quando Jesus resistiu essa terceira isca com a palavra, o versículo 11 diz assim, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos que o serviram. Glória a Deus. Então, qual é a estratégia mais certeira para você vencer as batalhas da mente, para você vencer a enfermidade, para você vencer a incredulidade, para você vencer a culpa, o medo, seja o que for? É você declarar a palavra, conhecer a palavra e declarar a palavra. E aí eu te pergunto, quanto tempo você tem se colocado disponível por dia para conhecer as escrituras, para pesquisar versículos alinhados com a situação que você está vivendo, e poder ativar através da sua boca, porque às vezes a gente só lê, né? Mas é muito importante que você abra a sua boca e declare a palavra de Deus. Então, é como se todos os dias nós estivéssemos num tribunal. Hoje aqui nós estamos estudando o livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, a gente já vai entrar nele. E a gente está batendo muito forte nessa questão da enfermidade, que o desejo de Deus é que todos sejam curados. E Satanás, ele sabe disso. Mas ele é mentiroso e ele busca distorcer aquilo que ele sabe que é a verdade. E nessa distorção, ele leva muita gente com ele que não tem entendimento, que não tem profundidade na palavra. Então veja que até aqui com Jesus, Satanás tentou confundir Jesus com a própria palavra. Então nós precisamos estar preparadas, nós precisamos sair do raso do espiritual. Nós precisamos deixar de ter um fideísmo, que é uma fé só por sentimento, e nós precisamos buscar ter entendimento, embasar a nossa fé. Nós precisamos ter motivos robustos e condições de explicar para qualquer um o porquê da nossa fé, por que nós cremos em Jesus, onde está a nossa confiança. Porque se a gente não tem uma fé firme em Jesus, uma fé profunda nas Escrituras, um conhecimento mais profundo das Escrituras, a gente é levado por qualquer vento de circunstância. Então, quando as coisas estão tudo bem, Deus é maravilhoso, glória a Deus, Deus seja louvado. Aí basta que venha um vento um pouco mais forte,
você já começa a entrar em colapso emocional, não sabe como guerrear diante de uma batalha. E nós estamos em guerra. Nesse momento existe uma guerra espiritual, pela minha, pela sua vida, pela minha família, pela sua família, pela minha saúde, pela sua saúde, e nós precisamos estar posicionadas com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder de Deus sobre as circunstâncias. E eu estou aqui para te lembrar disso, porque às vezes você já sabe, mas hoje nós estamos no dia 13 de janeiro, desses 13 dias desse novo ano. Quantos desses dias você abriu os seus lábios para intencionalmente declarar a palavra de Deus? Olha ali um testemunho, a missionária Ana Paula falando que hoje faz 3 meses que iniciou o desmame de um medicamento. Quando iniciou a leitura junto com vocês, não aceitei enfermidade. Olha só que coisa linda. Uau, glória a Deus. Vou até fixar aqui seu comentário, minha irmã. Que precioso. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem vários outros testemunhos que têm chegado para mim no direct, de pessoas que têm sido curadas através da ativação das verdades, dos princípios que nós temos aprendido aqui nessas lives. Hoje é terça-feira, essa semana tá um pouco mais cheia a minha agenda, né? E então o nosso próximo encontro aqui vai ser na sexta-feira. Nós não vamos ter na quarta, não vamos ter na quinta e vamos ter na sexta. Por quê? Na quarta, amanhã à noite, eu vou estar com as Amigas Jesus, na nossa comunidade fechada. A gente está estudando o Velho Testamento, estamos estudando Gênesis juntas. E na quinta, vai começar a nossa formação Chamadas a Ensinar. Então, são mulheres que já caminham comigo há bastante tempo e que sentiram o coração queimar para transbordar na vida de outras mulheres, para ativarem outras mulheres. Então eu vou derramar na vida delas tudo aquilo que o Senhor derramou na minha, para que elas também se levantem como líderes, né, como terapeutas cristãs, e que possam auxiliar outras pessoas, né, a se aproximar mais de Jesus. Vai ser lindo o que o Senhor vai fazer. Então, imagina que todos os dias nós estamos em guerra. Uma guerra espiritual. E imagina um tribunal. Então, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele é o nosso acusador. E aí, ele todo dia ele tenta trazer evidências de que nós não seremos curadas, que nós não seremos libertas, que nós não fomos perdoadas. Essa é a função dele. Mas a Bíblia deixa claro que nós devemos nos submetermos a Deus. Como que a gente nos submete a Deus? Através da palavra. Nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo, declarando a palavra, e ele fugirá de vós. É o que está acontecendo aqui no versículo 11, o que Jesus fez. Então, Jesus ativou a palavra, combateu Satanás com a palavra, então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos que o serviram. Então, minha irmã, você precisa pegar o exemplo de Jesus e você precisa ativar o poder da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus nas suas circunstâncias, para que você viva como uma vitoriosa. Então imagina que todos os dias nós estamos como diante de um tribunal. Satanás é o nosso acusador e ele traz as evidências. Ele vive, né, ao nosso derredor fazendo uma leitura de como está o nosso estado atual, de como é a nossa rotina, de como está o nosso coração naquele dia. Aí ele vem e diz: olha só, ela está sentindo dor. Olha só, ela fez um exame e comprovou ali que ela está enferma, que ela tem uma enfermidade grave. E ele vai colocando fatos sobre fatos, né, diante do seu nariz ali. E aí, como que você vai fazer? Ele vai te apresentando um cenário de caos para você se distrair, para você se amedrontar, esquecer que você tem um pai. Então ele falou assim: olha só, você está sentindo dor, olha só, o seu exame diz que é grave, e tudo isso são fatos. Mas se você vier para a palavra de Deus, se você entender a autoridade do poder de Deus, existe um juiz supremo. Jesus é o nosso justo juiz, nosso intercessor, nosso mediador. E aí ele vai dizer: a palavra que está sobre a vida da minha filha é a autoridade máxima. A palavra é maior que as circunstâncias. E aí o nosso justo juiz vai dizer diante do acusador, que é Satanás: a palavra
né? E Jesus é a palavra, ele é o verbo, ele diz, ela está absolvida, ela está curada, ela está restaurada. Por quê? Porque eu já paguei o preço na cruz. Eu levei sobre mim todas as dores dela, todas as enfermidades dela, pelas minhas pisaduras, pelas minhas feridas, ela foi curada, já aconteceu. Isso está lá em Isaías 53, 4 e 5. Então nós precisamos conhecer a palavra, porque Satanás todos os dias se levanta para nos acusar, para distorcer a verdade de Deus sobre as nossas vidas. E quem não conhece a verdade fica vulnerável, se torna um alvo fácil para ele. Então hoje nós vamos aprofundar nesse tema da autoridade da palavra. Se você tem aí o seu livro físico, abra comigo na página 145, capítulo 20. E o autor vai dizer assim: muitas vezes os teólogos são nossos inimigos. Eles fazem da verdade filosofia e da palavra dogma e credo, quando deveriam entendê-las como representação do mestre. A palavra nos mostra como falaria Jesus se estivesse aqui. Ela ocupa o seu lugar, tem a mesma autoridade como ele próprio estivesse presente. Quando consultamos a Bíblia, precisamos nos lembrar que ela é o livro que tem vida e no qual Deus habita. Você tem esse entendimento? Que quando você abre a palavra de Deus, quando você abre a sua Bíblia, Deus está falando com você? Aqui é a vontade de Deus para sua vida. Não sei se você já percebeu, mas a Bíblia ela está dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. É um testamento de um pai para os seus filhos. E nós precisamos meditar na Bíblia, tomando posse das promessas, entendendo que as verdades que estão aqui são verdades para a nossa vida. E eu preciso crer. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então nós precisamos meditar nesse livro como um testamento do nosso Pai para nós, lembrarmos que nós temos um Pai, somos herdeiras, filhas de Deus. E quando nós consultamos a Bíblia, precisamos nos lembrar de que ela é o livro que tem vida e no qual Deus habita. A palavra é sempre atual. Foi, é e será a voz do Altíssimo. Nunca estará ultrapassada. É sempre fresca e nova. Se você tem o hábito de todos os dias meditar na palavra de Deus, você já deve ter percebido isso. Que a palavra de Deus ela é sempre pontual. Que ela é sempre fresca. Que ela sempre traz novidade de vida para os nossos corações. Que ela sempre refrigera a nossa alma. Que ela sempre renova a nossa mente. Quantas vezes eu cheguei desanimada no meu tempo com o Senhor e bastou uma palavra para me reanimar, para me fortalecer, para me lembrar das minhas promessas, para me ajudar a tomar o caminho certo. É como se fosse uma vitamina, né, direto na veia, que nos fortalece e nos põe de pé. A Joyce Estrela, por onde começar na Bíblia? Eu te aconselho a caminhar com as amigas de Jesus, porque todos os dias a gente medita na palavra. E se não for o seu tempo de caminhar com as amigas de Jesus, aqui mesmo no Instagram tem vários livros que a gente já leu juntas e está disponível aqui gratuitamente as lives. A gente já leu João inteiro, Esther inteiro, Ruth inteiro, Provérbios inteiro, Salmos inteiro, tá tudo aqui no Instagram. Então tem um monte de material aí gratuito, mas se você quiser caminhar, né, mais próximo de mim, né, tem encontros ao vivo onde eu te vejo, você me vê, você pode falar comigo, também fazer amigas do Brasil e do mundo todo. Aí digita aqui devocional, você vai receber um link e aí você se inscreve para estudar a Bíblia com a gente o ano todo. A gente começou nessa semana passada a estudar Gênesis, está sendo maravilhoso. Hoje nós estudamos Gênesis 11, 12 e 13. Amanhã vamos estudar Gênesis 14, 15 e 16. Está sendo incrível. E já estudamos também todo o Novo Testamento e as aulas ficam salvas na área de membros para você acessar, né, no momento que for mais conveniente para você. Ah lá, Manu Preciosa, também uma amiga de Jesus. Amo você, minha irmã. Que bênção que você está aqui. Então, a palavra de Deus, ela é sempre atual. Foi, é e será a voz do Altíssimo e nunca estará ultrapassada. É sempre fresca e nova. Ao coração em comunhão com Deus, a palavra é tempo presente, voz viva dos céus.
Gente, que coisa maravilhosa é você tá passando por uma situação e você abre a palavra e Deus fala com você, vem aquela palavra rema, que seu coração assim, ó, é bom demais. É bom demais você ouvir uma pregação, mas nada se compara a você abrir a Bíblia e Deus falar com você de uma forma específica, pontual, e você não ter dúvida, Deus está falando comigo. Quem já teve essa experiência de receber uma palavra rema? É maravilhoso, é maravilhoso. E quando acontece, você não tem dúvida. Porque às vezes você já passou por aquele texto várias vezes, mas aí o Senhor vem e te arrebata, né? Novamente. Uau, olha o que esse texto está dizendo. Então, ao coração em comunhão com Deus, a palavra é tempo presente, voz viva dos céus. Ela é como o seu autor, eterna, invariável e viva. Então, a palavra de Deus é digna de confiança. A palavra são os sopros, a mente e a vontade dele. Ela é o próprio Senhor falando. Gente, olha que poderoso isso. Olha isso. A palavra são os sopros, a mente e a vontade dele. Ela é o próprio Senhor falando. A Físio Renata tá falando, gostaria muito de receber o livro. Será que alguém da sua equipe poderia encontrar comigo? Minha irmã, nesses últimos tempos, os correios de várias localidades estavam em greve e alguns ainda não normalizou 100%. Então a gente teve alguns atrasos, mas eu acredito que agora já está começando a normalizar. Eu conheço várias amigas de Jesus que começou agora a me mandar bastante foto que os livros estão chegando, mas acontece que várias agências, umas estavam operando, outras estavam paralisadas, então o livro acabou dando uma atrasada, teve essa questão de final de ano também, mas em breve vai chegar aí, fica tranquila. E chega por e-mail o seu código de rastreamento. Mas de qualquer forma, você pode também chamar o suporte que nós vamos te ajudar, tá bom? Deus abençoe. Então, quando você abre a Bíblia, tenha a plena convicção que é o próprio Senhor falando com você. E é tão forte isso, né? Quantas de nós temos uma Bíblia em casa e não nos recordamos a última vez que nós abrimos e tivemos ali, né, um tempo de qualidade com o Senhor? Tem muitas pessoas que só lembram da Bíblia no domingo, na hora de sair, né, na correria para o culto. E entenda que quando você abre a Bíblia, Deus está ali presente, querendo falar com você, te dar direção. Então a Bíblia é o próprio Senhor falando, é parte dele, permanece eternamente. Deus e sua palavra são um só. Jesus é a palavra e ele vive em mim. Quando leio a Bíblia, alimento-me da palavra. Isso também é poderosíssimo. Você precisa entender que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo físico. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo físico. O corpo físico é templo do Espírito Santo. Então, nós somos espírito. Só que todos os dias você tem se lembrado provavelmente só de alimentar o seu corpo físico. E como você tem alimentado o seu espírito? Talvez o seu espírito já está na UTI, em inanição, porque faz tempo que você não alimenta ele com a palavra. Todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra. Se você quiser ser saudável espiritualmente, se você quiser viver Mateus 6,33, que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você precisa ter um espírito forte. Quando a pessoa diz assim, eu não consigo me dominar, eu não consigo ser mansa, eu não consigo, eu não amo mais fulano, eu vivo com o coração entristecido, eu não tenho mais alegria. Isso é um reflexo da desnutrição do espírito dela, de uma desnutrição espiritual. Então, se eu sou um espírito, eu preciso entender isso e entender que todos os dias o meu espírito precisa ser alimentado, fortalecido. Agora faz uma análise aí, né? A Bíblia diz, examine-se a si mesmo. Faz uma análise. Se você alimentasse o seu espírito na mesma medida que você alimenta o seu corpo físico, como as coisas seriam melhores na sua vida?
Então, é preciso que você se lembre que o seu espírito, ele se alimenta da palavra de Deus. Você tem nutrido o seu espírito? E ela passa a viver em nosso ser. É isso que faço quando quero mais de Cristo. Se desejo mais conhecimento dele, aprendo mais as Escrituras, seguro-as nas mãos, guardo-as no coração e mantenho-as nos lábios. Vivo à luz delas e elas habitam em mim. A palavra é minha cura, a minha força, o pão da vida para mim. A própria habilidade de Deus em meu viver, tão viva como a vida de Cristo. Tudo o que ele é, sua palavra também é. Minha confissão, minha luz e salvação, meu descanso, meu travesseiro, é o que me dá tranquilidade em qualquer confusão. Então, declarar a palavra de Deus te dá tranquilidade, te dá paz, seja qual for o cenário de caos ou de confusão. Transforma a derrota em vitória e dá satisfação onde reina a desolação. A palavra não é um livro comum. O hábito mais perigoso a se ter é o de tratar a palavra como se fosse um livro comum. Então tem muita gente que está com a Bíblia na estante empoeirada. Comprou uma Bíblia e acha que porque tem uma Bíblia está em um relacionamento com o Senhor. Não basta ter uma Bíblia, você precisa abri-la, meditar nela e nutrir o seu espírito todos os dias. Então, o hábito mais perigoso a se ter é o de tratar a palavra como se fosse um livro comum. Algumas pessoas declaram que ela é revelação de Deus. Então, quando eu trato a palavra como um livro comum, por exemplo, se eu li a Bíblia toda uma vez na vida, eu nunca mais leio. Porque geralmente é isso que a gente faz com livros comuns. E ainda assim, essa pessoa ainda está no lucro, porque a maioria dos cristãos nunca leram a palavra de Deus completa. Às vezes você já leu qualquer outro livro completo, mas a Bíblia você não leu completa. E às vezes a gente diz, né, da boca para fora, que a palavra é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Mas será que é mesmo? Há evidências na nossa vida de que de verdade ela é lâmpada para os nossos pés? Porque se ela é lâmpada para os nossos pés, todos os dias a gente tem que acender. Todos os dias a gente tem que estar iluminado por aquilo. Renovado, fortalecido por aquela luz. Algumas pessoas declaram que a palavra é a revelação de Deus, mas ao mesmo tempo recorrem ao braço da carne em busca de socorro em momentos de dificuldade, quando na verdade a palavra promete livramento perfeito. Essas pessoas geralmente lidam com a redenção como se ela fosse um belo romance. Leem artigos acerca dela, cantam hinos louvando, contudo vivem sob o domínio do adversário. Confessam continuamente enfermidade, temor, fraqueza e dúvida, apesar da revelação de Deus, da sua redenção, do sacrifício substitutivo de Cristo e do fato dele estar sentado à destra do Pai, de ter consumado a obra que satisfaz perfeitamente as exigências da justiça e supre todas as necessidades dos homens. Então, o que o autor está dizendo aqui? Tem muita gente aqui que crê na palavra, canta louvores, fala que é de Jesus, mas na hora que vai manifestar a fé, esquece e fala e descreve as circunstâncias. Fala sobre a enfermidade, fala sobre o sintoma, fala sobre a dor. Em vez de declarar a palavra, em vez de declarar Isaías 53, 4, 5. Eu creio que eu estou curada porque a Bíblia me garante, a palavra de Deus me garante que Jesus levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. E pelas suas pisaduras eu fui sarada. Então, ao invés de eu olhar os sintomas, as circunstâncias, examinar os sintomas, as circunstâncias, eu tenho que examinar a palavra e declarar a palavra. É assim que eu venço essa batalha espiritual. Porque Satanás, o tempo todo, ele está ao meu derredor, rugindo como um leão, ou seja, não é que ele é um leão, mas ele faz barulho, tentando me amedrontar, tentando me distrair, tentando levar os meus olhos para o problema, tentando me mostrar que eu estou sentindo dor, tentando me mostrar o resultado do exame, e nada disso importa. O que é imutável é a palavra de Deus. Os meus sintomas podem mudar, o meu diagnóstico pode mudar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, quando vem o sintoma, ao invés de falar assim, ai meu Deus, eu estou sentindo dor, você tem que falar assim, ei, dor,
Ei, sintoma, silêncio. Cai por terra agora em nome de Jesus, porque está escrito em Isaías 53, 4, 5, que Jesus levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, e pelas pisaduras dele eu fui sarado. Então, você não tem autoridade nem legalidade para estar no meu corpo. Cai por terra agora em nome de Jesus. Eu sou curada, eu estou liberta. Experimenta fazer isso. Mas acontece que quando vem a dor, quando vem o sintoma, a gente entra em concordância com a dor e o sintoma e não entra em concordância com a palavra. E a Bíblia diz que nós devemos ser fortes, corajosas. A Bíblia diz assim: digo fraco, eu sou forte. Nós precisamos ter o hábito de meditar na palavra e entrar em unidade com o que diz a palavra e não o que diz os nossos sintomas. Lemos acerca da redenção, cantamos a respeito dela e depois falamos sobre ela como se fosse apenas uma fábula. Tem gente que conhece, né, a história de Jesus, mas não deixa aquela verdade acessar o seu coração, não toma posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Sabia que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para te perdoar, para te libertar, para te curar? E você muitas vezes sabe de tudo isso, mas você trata como se fosse uma informação qualquer, uma fábula. E é por essa razão que há tanta enfermidade, fraqueza, tanto medo e tanta doença na igreja, no corpo de Cristo, hoje. Porque por isso os cristãos não se mostram corajosos e temem as ameaças de Satanás. Todas essas coisas se transformariam imediatamente se os cristãos concedessem à palavra o mesmo lugar que concederiam a Cristo se ele estivesse aqui em carne entre nós. Um mineiro estava moribundo nas serras da Califórnia. Uma cristã leu João 3,16 para ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O homem abriu os olhos, fitou-a e perguntou: isso está na Bíblia? Sim, está, respondeu a senhora. Isso se refere a mim? Claro que inclui o Senhor. Ele ficou quieto alguns momentos, em seguida perguntou: ele não disse mais nada? Então ela leu João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E acrescentou ternamente: ele está falando com você. Então, uma das grandes dúvidas que nós temos quando nós estamos iniciando a nossa caminhada com o Senhor é que se as promessas são para nós. Sim, a promessa é para você, é para mim, é para você. E o homem, quando ele ouviu aquilo, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O homem abriu os olhos e balbuciou: aceito, estou satisfeito, e passou para a eternidade. Certo cristão disse: gostaria de saber se ele me incluiu quando nos deu Isaías 41:10, que diz: não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso se aplica a mim? Será que você tem essa dúvida, se essa palavra se aplica a você? A passagem de Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa palavra se dirige a mim? Você pode ter essa dúvida. Posso reclamar isso? E quanto a Isaías 45:11b, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos? Posso aceitar essa promessa como minha? É para mim? Em João 15:7 temos: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso foi escrito para mim? Quer dizer que posso clamar a ele e ele me responderá? E a resposta para todas essas perguntas é sim. Todas essas promessas são suas. É como se você fosse a única pessoa no mundo e tudo isso tivesse sido escrito para o seu benefício. Então você precisa meditar na palavra de Deus crendo que essas promessas são para você. O que te separa da promessa é a sua fé. Você precisa crer sem duvidar
que aquela verdade, ela é uma realidade disponível para você. João 16:24 diz: até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Essa promessa é sua. Não há dúvida de que pertence a você. É tão sua quanto o cheque preenchido com o seu nome e assinado por um comerciante. A promessa é o seu cheque. Você pode sacar a importância do banco. Esse cheque não é mais seu do que essas promessas registradas no maravilhoso livro. Quando necessitado, você pode confessar ousadamente Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando enfermo, confesse ousadamente, pelas suas feridas fostes sarados. Fé na palavra é fé em Deus. Se você quer aumentar a sua fé no Altíssimo, alimente-se da sua palavra. Muitas pessoas falam assim, minha fé é tão pequenininha. Inconscientemente, talvez sem consciência, o que você está declarando é: eu alimento pouco o meu espírito. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você sente que a sua fé ela é pequena ou ela é fraca, você precisa passar mais tempo com a palavra. Se disciplinar para todos os dias trazer uma porção para nutrir o seu espírito. Se você quer aumentar a sua fé no Altíssimo, alimente-se da sua palavra. Se eu pudesse dar uma direção para a sua vida, para que o seu ano novo seja de fato novo, seja extraordinário e que você viva uma aceleração das bênçãos de Deus na sua vida, que você viva em um ano que você levaria 10 anos para viver, seria essa direção. Alimente-se da palavra todos os dias. Não tem como você estar sendo todo dia nutrida pela palavra e a sua vida não ser transformada. Porque vem um desafio, vem uma decisão e você tem a palavra fresca no seu coração, o Espírito Santo de Deus te dá uma direção. Agora, quando você está vazia, o que é que vem ao seu coração? As vozes de fulano, de ciclano. E muitas vezes essas vozes são pensamentos e resultados de pessoas que não têm o resultado que você quer ter, que não têm a vida no altar. Então, se você quer ter um 2026 maravilhoso, se você quer ter um ano de fato diferente, você precisa colocar isso aqui na mais alta prioridade. Todos os dias se alimentar da palavra de Deus. Descrer da palavra é descrer do próprio Deus. Quando você crê na palavra, confessa alegremente as suas palavras. Nossa atitude em relação à palavra resolve tudo. Então, diante de uma situação difícil, o que você faz? Reclama? Conta para alguém? Ou vai meditar na palavra para receber instrução dos céus? Enfrente Satanás dizendo, está escrito, como o Senhor Jesus fez. E toda enfermidade, toda doença e todos os sintomas terão de desaparecer. Diga o que Deus diz. Satanás não suportará isso. Satanás não suporta ouvir a verdade, a palavra de Deus. Ele não suporta alguém que conhece os seus direitos, que conhece as suas promessas. Ele é o inimigo derrotado e sabe disso desde o tempo em que Jesus ressuscitou como vencedor sobre a morte e o inferno. Ele é derrotado, mas ele se alimenta do fracasso das pessoas que escolhem viver longe da verdade da palavra de Deus. Ele é um inimigo derrotado e sabe disso. Ele sabe que ele é um derrotado. E por isso que ele ataca, né, as pessoas que estão vulneráveis, que não conhecem a verdade, porque ele leva o engano. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você quer ser liberta? Você quer viver algo novo? Conheça a palavra, medite na verdade da palavra de Deus. Ele sempre se esforçou para impedir que a igreja descobrisse isso, descobrisse a verdade. Sempre obedeceu a todas as ordens dos homens que se utilizam da palavra contra ele e ainda obedece. Quando o inimigo sabe que descobrimos o segredo de empregar o está escrito, sua entrega é certa e disso ele sabe. Em Salmo 107:20, o texto diz assim, enviou a sua palavra e o sarou. Olha que poderoso isso, guarda isso no seu coração. Salmo 107:20. O Senhor enviou a sua palavra para nos sarar.
Você tem usado esse remédio todos os dias? Talvez você tenha um monte de comprimido aí e você não esquece um. Que tal você colocar esse remédio aí entre os seus suplementos diários, né? Entre a sua medicação diária. Então o Senhor enviou a sua palavra e o sarou. É para o seu próprio caso. A palavra há de curá-la. Confesse esse versículo dizendo: Deus envia a sua palavra e me cura. Em seguida, louve-o por sua cura. O que o Senhor faz para uma pessoa, Ele fará por todos os que creem na sua palavra. Ao confessar a palavra, essa atitude trará cura, porque a palavra de Deus é poder de Deus sobre as circunstâncias. Ao confessar a sua enfermidade, você se manterá enfermo. Eu vi ali uma irmã perguntando, né, qual que é o melhor versículo para declarar em casa? Tem inúmeros, depende de qual é o seu objetivo. O que eu te oriento é: abra sua Bíblia, passe um tempo com o Senhor e antes de começar a meditar, convide o Espírito Santo de Deus e peça: fala comigo, ministra ao meu coração, me dá hoje uma palavra rema, fala comigo de forma específica, pontual, de uma maneira que eu não tenha dúvida que o Senhor está falando comigo. Me revela qual palavra que eu tenho que declarar sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre a minha saúde. Tudo é um relacionamento, gente. Deus, Ele não quer nos entregar uma fórmula mágica. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, e esse relacionamento é diário. Não tem um versículo que eu vou declarar todos os dias e vai resolver a minha vida. A cada estação, Ele entrega algo novo para nós. A cada dia Ele entrega algo novo para nós. Então a gente tem que buscar uma vida de comunhão, de aliança com Ele. E a gente também não pode terceirizar o nosso relacionamento com Deus. A gente deve sim buscar ambientes que vão nos ativar, que vão nos fortalecer, que vão nos lembrar, né, de quem nós somos, nos manter firmes nas promessas do Senhor. Mas nada substitui o seu tempo a sós com Ele, o seu tempo de comunhão. Porque pode ter algum momento na humanidade que não tenha live, que não tenha Bíblia. Existem hoje mais de 50 países no mundo onde as Bíblias não são permitidas. Não sei se você sabe disso. Então nós somos muito privilegiadas de termos acesso à palavra. Então nós precisamos todos os dias abrir esse livro com maior carinho, com maior alegria e ainda agradecer, falar: Senhor, obrigado, porque eu tenho acesso a esse manual de vida poderoso. Eu tenho acesso à tua vontade, eu tenho acesso às tuas promessas. Então, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Um dos enganos que Satanás tem semeado no nosso coração é que a gente tem tempo para buscar o Senhor. Você não sabe. Pode ser que hoje mesmo você seja recolhido. A gente não tem como garantir que a gente vai ter mais um suspiro de vida. Então nós precisamos alinhar a nossa vida com o Senhor enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você não sabe quando é que vai terminar o seu tempo aqui. Então, ao confessar a palavra, essa atitude trará cura. Ao confessar sua enfermidade, você se manterá enfermo. Então, a escolha é sua. O que você escolhe? Se você declara a palavra, você alcança a cura. Se você continua falando das suas dores, dos seus sintomas, dos seus exames, isso te mantém enfermo. Confesse sempre a palavra. Confesse sempre a palavra, mesmo quando tiver sentimentos contrários. Eu diria mais, principalmente quando os seus sentimentos tá tudo dizendo que não vai dar certo, que não vai funcionar, que não adianta. É nessa hora que você precisa fazer o que precisa ser feito. Criança faz o que quer, né? Adulto faz o que precisa ser feito. Então, principalmente quando você não tá com vontade, é a hora que você tem que declarar a palavra. Quando você tem que tomar um remédio controlado, quando você tem que tomar um antibiótico, você toma porque você quer ou porque é necessário? Quando você tem que tomar um antibiótico, você tem que acordar 3 da manhã, você se levanta porque você quer ou porque é necessário para a sua saúde? Então é justo que muito custe aquilo que muito vale, né? Então saia do vitimismo. Eu tenho aprendido que quando você age com vitimismo, dizendo: eu não lembro, pra mim é tão difícil, eu não consigo, tudo isso é vitimismo.
E o vitimismo é negar o poder de Deus de agir na sua vida. Porque você está olhando só para a sua força e capacidade. E o Senhor está te lembrando nessa noite: ei, filha, para de batalhar na força do seu próprio braço. Conta comigo. Vem até mim. Me busca. Entre em aliança comigo, que eu quero te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu tenho cura para você, eu tenho restauração, eu tenho provisão, eu tenho todos os recursos que você precisa. Eu sou o eu sou. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou Jeová Rafa, eu sou Jeová Jiré. Então nós precisamos buscar ao Senhor. Isso é um princípio inegociável. A gente fica correndo todos os dias atrás das demais coisas e não coloca o Senhor no início. Então confesse sempre a palavra, mesmo quando tiver sentimentos contrários. Tem muita gente que entra nesse vitimismo também. Ai, eu não declaro a palavra porque eu sinto tanta tristeza. É nesse momento de tristeza que tem que declarar a palavra. Ah, eu não declaro a palavra porque eu estou tão desanimada. É nesse momento. Nesse momento que você mais precisa. Então confesse sempre a palavra, mesmo quando tiver sentimentos contrários. Faça. Confessar a palavra sempre te dará a vitória. Quem quer receber vitória aí? Entenda isso. É gratuito, é de graça. Confessar a palavra sempre te dará a vitória. Alguém pode declarar isso aí nos comentários? Confessar a palavra sempre me dará a vitória. Confessar a palavra me dá a vitória. Vamos declarar aí juntas? Confessar a palavra me dá a vitória. Confessar a palavra me dá a vitória. Eu preciso declarar a palavra de Deus. E entendendo isso, né, que a palavra de Deus é poder sobre as circunstâncias, poder de Deus sobre as circunstâncias, eu desenvolvi esse material que é o Diário de Oração do Quarto de Guerra. Aqui são 160 páginas com orações para todas as circunstâncias da sua vida, pautadas na palavra. Então você não vai precisar inventar palavras. Aqui você vai abrir o índice, você vai ver qual que é a situação que você está vivendo, se é uma questão familiar, se é no casamento, se é nas suas emoções, se é no seu trabalho, se são seus filhos, se são seus netos, o que é que você precisa, você vai ver no índice, e aí você vai ir lá na página, você tem orações por cada área da vida, e aí você vai declarar a palavra. Por exemplo aqui, como orar o Salmo 4 para dormir tranquila. Então tem toda a oração, início, meio e fim, pautada no Salmo 4. Então você está declarando a palavra, declarando o poder de Deus sobre as circunstâncias e você vai dormir tranquila. Então, muitas vezes, quando a gente está iniciando nossa caminhada com Deus, a gente não tem conhecimento tanto dos versículos da palavra. Então aqui já está o material pronto. É só você digitar aqui oração, que você vai receber esse livro de cabeceira para você declarar e confessar a palavra todos os dias. E eu tenho certeza que o seu 2026 vai ser extraordinário. Porque assim, foram inúmeras vezes na minha vida em que eu estava para baixo, em que eu estava desanimada, que eu estava triste. E eu fiz uma oração declarando a palavra. E o poder de Deus me energizou, me renovou, me restaurou as forças. Então se você ainda não tem o Diário de Oração do Quarto de Guerra, ele vai ser essa ferramenta que vai te equipar para vencer as batalhas da mente, para romper com toda a distração, com toda a mente acelerada, porque aqui você não vai precisar ficar pensando no que você vai falar. A oração está aqui já, pautada na palavra, e eu creio que quando você começar a abrir os seus lábios e declarar a oração pautada que está aqui, o Espírito Santo de Deus vai vir, vai te encher e vai destravar os seus lábios e você vai complementar aquela oração. Porque o mais desafiador é você começar. Depois que você começa, aí destrava, daqui a pouco você está escrevendo o seu próprio livro de diário de oração. Daqui a pouco você está com o seu próprio diário de oração. Todos os dias eu tenho o hábito, antes de dormir, eu leio um versículo e eu pego meu caderno e eu escrevo à mão uma oração. Isso me faz muito bem. A escrita também é terapêutica. Então, faça isso, sabe? Invista nessa ferramenta para destravar o seu espiritual, porque nós temos 11 áreas na nossa vida, mas o principal pilar da nossa vida é o espiritual, é ele que sustenta todos os outros. Então não adianta você ficar correndo atrás das demais coisas.
Ah, eu preciso restaurar o meu casamento. Ah, eu preciso melhorar as minhas finanças. Mas como está o seu espiritual? É o seu espiritual que vai te dar a direção, que vai te dar estratégia e sabedoria para você restaurar todos os outros pilares da sua vida. Então, muitas vezes a gente fica dando murro em ponta de faca e fazendo tudo na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. E a palavra diz para nós não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, para nós declararmos a palavra. Então, é só digitar aqui oração, você vai receber um link no seu privado e você vai poder fazer uma escolha. Se você vai querer o livro físico, assim, receber na sua casa, com frete grátis. E tem também o livro digital, que aí você já consegue receber agora mesmo, já chega no seu e-mail, você já pode hoje mesmo declarar as palavras de Deus sobre a sua vida aqui. Amém? Então, confessar a palavra sempre te dará vitória. Glória a Deus. A palavra cura. Hoje, guarde firme sua confissão, mesmo quando o testemunho dos 5 sentidos contradizem a palavra. Mostre que você está estabelecida nela. A palavra é sempre vencedora. Ao declarar pelas suas feridas estou curada, você amarra as mãos de Satanás. Olha que coisa linda. Ei, você que está sofrendo com algum ataque na sua saúde, você que está sofrendo com alguma enfermidade, olha o que esse livro está nos dizendo aqui. Olha essa instrução de sabedoria. Quando você declara Isaías 53, 4, 5 e declara pelas feridas de Jesus eu estou curado, você amarra as mãos de Satanás. Uau! Satanás está derrotado e sabe disso. A palavra é a arma mais eficaz na terra para ser usada contra Satanás. A palavra é a arma mais eficaz na terra para ser usada contra Satanás. Durante a grande tentação no deserto, Jesus não se utilizou de arma alguma, senão o está escrito. A gente leu esse texto, de Mateus 4, lá no início. Essa foi a arma que o nosso Salvador empregou toda vez que Satanás tentou derrubá-lo. Está escrito, dizia Jesus. Em seguida citava a Escritura, repetindo o que Deus dissera. Qual foi o resultado? Mateus 4,11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então você quer que Satanás pare de oprimir a sua casa, a sua família, as suas emoções, a sua saúde, a sua mente? Se alimente da palavra todos os dias, declare a palavra todos os dias, porque a palavra de Deus garante que o diabo vai te deixar. Se você se submeter a Deus e resistir ao maligno, ele vai fugir de você. Há poder e há autoridade no nome de Jesus e na palavra de Deus. E Jesus é a palavra. Se você ler João 1, vai estar lá. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo é a palavra, Jesus é a palavra. E essa foi a vitória final. Satanás foi completamente derrotado. A única arma que Jesus usou foi a palavra. A palavra sempre vence. E Jesus é a nossa referência. Nós devemos buscar todos os dias sermos mais parecidas com Jesus. Então use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade final na sua vida. Você pode declarar isso em voz alta? A palavra de Deus é a autoridade final na minha vida. A palavra de Deus é a autoridade final na minha vida. Os meus exames podem dizer o contrário, os meus sintomas podem dizer o contrário, mas o que importa é o que está escrito em Isaías 53, 4, 5, que vai dizer, que diz que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, e pelas suas pisaduras eu fui sarada. Eu tomo posse, eu creio e declaro, eu estou curada. Eu declaro cura sobre a sua vida em nome de Jesus. A palavra de Deus é a autoridade final sobre a sua vida, sobre a minha vida. E outra frase que eu anotei aqui pra gente declarar. Declara aí junto comigo. Eu não sou movida pelo que vejo, eu sou movida pelo que eu creio. É isso aí, Ju. A palavra de Deus é a autoridade final na minha vida. Eu não sou movida pelo que vejo, eu sou movida pelo que eu creio. E essa aqui também é maravilhosa. A promessa de cura é mais real que a minha dor. A promessa de cura é mais real que a minha dor.
E por último, eu estou debaixo de uma cobertura de favor e saúde. Você pode declarar isso comigo? Eu estou debaixo de uma cobertura de favor e saúde. Porque Jesus levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. E pelas suas pisaduras eu fui sarada. Por isso eu estou debaixo de uma cobertura de favor e saúde. Eu estou debaixo de uma cobertura de favor e saúde. Eu não sei como você está se sentindo aí, mas eu estou me sentindo maravilhosa. É maravilhoso declarar a palavra de Deus. Todos os seus neurotransmissores, eles começam a ficar positivos, te trazendo uma sensação de bem-estar, de confiança, de esperança. E é isso que o Senhor quer para a sua vida. O Senhor quer que você se apoie nele, que você confie nele, que você resista a Satanás, e Satanás vai fugir. Você e sua casa servirão ao Senhor Jesus e serão libertos e se tornarão uma carta viva do amor de Deus. Eu declaro isso sobre você e a sua família, em nome de Jesus. Quem foi abençoada pelo encontro de hoje? Glória a Deus, é isso aí. Eu estou debaixo de uma cobertura de favor e saúde. Então, se você ainda não tem o seu diário de oração para aprender a declarar a palavra todos os dias, né, parar de ficar tentando lembrar o que declarar, já pegar aqui pronto e destravar o seu espiritual, digita aqui oração. Só reforçando que o nosso próximo encontro agora, então, vai ser na sexta-feira, às 22 horas, né? Chama todo mundo, chama mais alguém para vir com você na sexta. Quem não esteve aqui nos outros encontros, esse é o nosso 20º encontro do livro. Todas as outras lives estão salvas aqui no Instagram. Você pode voltar ali, você vai encontrar, né, todas as lives. E eu tenho certeza que você vai ser grandemente ativada e edificada. E é muito importante que a gente esteja sempre renovando a nossa mente com a verdade da palavra de Deus. Porque todos os dias Satanás ele vem tentar nos oprimir e nos distrair. Então todos os dias a gente tem que estar renovando, né, o nosso coração com as verdades da palavra. Então, estou muito feliz de você estar aqui comigo até o final. Deus abençoe sua vida. Deixa eu orar te abençoando em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi liberada sobre as nossas vidas nessa noite. Nós cremos, Senhor, que basta uma palavra tua para que toda a nossa vida seja transformada. E nós te rendemos graças por isso, ó Pai. Que seu nome seja louvado e engrandecido através da cura, Senhor, dos milagres das tuas filhas. Tem chegado, Senhor, tantos testemunhos e eu creio, ó Pai, que muitos mais virão. Porque eu sei, ó Pai, que nesse momento os corações aqui nessa live foram ativados, Senhor, pela verdade da tua palavra. Foram ativados, Senhor, pelo teu querer. Elas entenderam, ó Pai, que é da vontade do Senhor que elas sejam libertas, que elas sejam curadas, que elas se sintam livres, Senhor, de toda opressão, de toda culpa, de todo medo, ó Pai. Que elas possam, Senhor, se levantar com ousadia e declarar: está escrito, Jesus levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, por isso eu estou curada, eu estou sarada para a glória do Senhor Jesus. Pai, eu declaro cura sobre as tuas filhas, eu declaro saúde, eu declaro, Senhor, provisão, eu declaro libertação, eu declaro restituição, eu declaro restauração, ó Pai. Eu declaro sobre a vida delas, em nome de Jesus, todos os recursos físicos, emocionais e espirituais que elas precisam, ó Pai. Que elas tenham, Senhor, hoje um encontro verdadeiro com a tua doce presença, Jesus. E que todas elas saiam daqui hoje com o entendimento, Senhor, que elas precisam nutrir o espírito delas todos os dias com a palavra de Deus, para que elas possam resistir ao maligno e permanecerem firmes, ó Pai. E não só isso, Pai, para que elas também se tornem mulheres, Senhor, que ativam outras mulheres, que elas sejam anunciadoras das boas novas, que elas possam, Senhor, levar o evangelho a toda e qualquer criatura, ó Pai, que elas possam ter palavras de vida nos seus lábios, que elas possam parar, Senhor, de falar de enfermidade e comecem a testemunhar o que o Senhor fez na vida delas, em nome de Jesus. Eu abençoo cada uma das tuas filhas, abençoo cada família, ó Pai, e declaro cura completa sobre elas, em nome de Jesus. Pai, nos dê uma noite tranquila, um sono restaurador, ó Pai. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Guarda a nossa casa, a nossa família, ó Pai. E nos faz entrar num descanso profundo nessa noite,
na certeza, ó Pai, de que o Senhor nos cuida em todo instante, ó Pai, e coloca os teus anjos ao redor do nosso lar para nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo o mal. Obrigada, Paizinho, pelo teu amor, pela tua bondade. Fica sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Que você viva uma noite tranquila e amanhã você acorde também debaixo da graça e do favor de Deus e viva um dia de céus abertos para a glória dele. Amém? Daqui um abraço e até sexta, tá bom? Deus abençoe.